Boa tarde. Iniciando o nosso canal teórico, agradecendo a doutora Miriam, muito gentil, como sempre. Veio aqui para nos proporcionar numa aula e numa conversa sobre planejamento familiar e uso de contraceptivos. Muito grata a ela pela colaboração, agradecendo a presença e vamos dar início ao nosso novo canal teórico. Boa tarde, então, a todos. Hoje é um bate-papo sobre planejamento familiar. Vocês já estão lá na ponta, vocês já estão trabalhando com isso, né? Então, a gente vai conversar sobre os métodos e eu estou à disposição para a gente ir tirando dúvida, discutindo o caso de vocês lá na ponta, tá? Eu não trouxe uma aula teórica falando de todos os prós, os contras, falando do índice de Pearl de cada método contraceptivo, que é aquele índice que mede a eficácia, mas a gente vai discutindo, tá? Eu trouxe só um roteirinho mesmo para a gente bater papo, tá? Bom, antigamente eram chamados de métodos naturais, mas, na realidade, eles são métodos comportamentais. São métodos que dependem da nossa vontade, do nosso comportamento. Então, a gente não pode chamar de método natural, né? Então, tabela que a gente vai calcular junto com a paciente os dias de período fértil dela e é de paciente para paciente. Tá? A gente pega os últimos 6 meses ou 12 meses do calendário dela e vai descobrir ali qual é o ciclo mais curto, o ciclo mais longo, fazer uma média disso para descobrir quando que vai ser o período fértil dela. A gente usa muito isso para quem quer engravidar, né? Porque aí a gente vai explicar que naquele período, naquela 1 semana ou 10 dias, ela tem que ter relação sexual a cada 48 horas para aumentar a chance de gravidez. Por que a cada 48 horas? Alguém sabe? Não. Os homens levam cerca de 48 horas para formar a quantidade máxima de espermatozoide. Então, se ela está tentando engravidar, se esse casal está tentando engravidar, a gente vai sempre usar o máximo de espermatozoide em cada relação para a gente não perder a oportunidade, tá? Então, aquele negócio de filme, que no período fértil tem relação de manhã, de tarde e noite, é mentira, tá? Em junho, né, gente? É mentira. Não é verdade. O ideal é de 48 em 48 horas. O muco cervical, o que é isso? É a análise por parte da paciente mesmo, daquele muco que sai do colo uterino, né, que no período fértil ele está mais fluido, mais elástico. Então, ela vai fazer essa observação diariamente e, naquele período, ela vai evitar relação sexual. Por que não é muito confiável? Porque a gente sabe que o espermatozoide tem uma vida longa ainda dentro do trato genital feminino. Então, se ela não tem um muco hoje, tem uma relação sexual, e o muco vem amanhã, esse espermatozoide ainda está viável dentro do trato genital feminino. Então, ela pode engravidar. Não é tão confiável. Nenhum desses métodos tem eficácia elevada, nenhum deles, né? E todos eles a gente usa mais para quem está querendo engravidar. Vocês podem tirar na dúvida, tá? Temperatura basal. No período da ovulação, ela aumenta em cerca de 0,5 grau centígrado a temperatura basal dela. Como é que se mede a temperatura basal? A paciente tem que passar 8 horas dormindo. Fácil, né? Para quem tem criança em casa, então. Aí, depois de 8 horas dormindo, sem levantar, ela pega o termômetro e mede. Não pode levantar, que aí já mudou. Quando tem essa elevação de 0,5 grau centígrado, ela ovulou no dia anterior. Tá? Então, também não é um método muito eficaz para a gente estar evitando gravidez. Coito interrompido, que é manter a relação sexual e ter a ejaculação fora da vagina, né, que é o método mais usado, né, popular e usado. Não é muito confiável também,
porque existe espermatozoide na secreção que vem antes da ejaculação, né? Então, também não é confiável. Sintotérmico, essa é uma junção dos métodos, né? Que ela vai sentir aquela cólicazinha que algumas pacientes sentem na hora da ovulação, ela vai medir a temperatura basal, ela vai visualizar o muco cervical. Então, são 3 métodos juntos. Lactação e amenorreia. A gente sabe que durante a lactação exclusiva, amamentação exclusiva, a paciente tem uma diminuição da chance de engravidar. Por quê? Porque a prolactina alta vai impedir a ovulação. É fidedigno? Não é fidedigno, mas é um método contraceptivo, com amamentação exclusiva e livre demanda, tá? Então, no máximo 6 meses também depois do parto, né? Então, todo mundo já conhecia esses métodos, né? Alguma dúvida? É um bate-papo, gente. Então, assim, vocês podem perguntar e ficar à vontade, porque senão vou ficar aqui falando sozinho. Aqui são as fotos, só para ilustrar, o muco cervical, temperatura basal e o calendário, né? A tabela. Vamos lá, os métodos de barreira. O mais conhecido e mais usado é o preservativo masculino. Ele é muito utilizado também, principalmente, por evitar as doenças sexualmente transmissíveis, né? A maioria das pessoas fala que usa, mas não usa, infelizmente. A gente vê isso, que na prática, se você tem uma boa relação com essa paciente, com esse casal, eles acabam dizendo que não usam corretamente, né? A gente vê muito isso. O preservativo feminino, que a gente disponibiliza também na rede, ele sofre preconceito, né? Porque ele é um artefato diferente. As pessoas as mulheres têm vergonha de levar aquilo para casa, né? Introduzir dentro da relação sexual, dentro desse casal, né? Da relação de casal, um artefato diferente. Ele é muito utilizado para quem tem alergia ao látex do preservativo masculino, que ele é feito de um polipropileno, é diferente o material. E está na rede de saúde para a gente disponibilizar. Pode ser colocado, não precisa ser exatamente antes da relação sexual, pode ser 1 hora antes, 2 horas antes. E é a mesma coisa, né? É para uma relação sexual, depois tira e coloca outra, né? E o diafragma, que já foi bem mais utilizado, a gente, inclusive, tinha na rede de saúde há algum tempo atrás. Não vou denunciar aqui quanto tempo que eu estou na rede. Esse diafragma, que agora todos são de silicone, antes era de borracha, ele pode ser colocado também quanto tempo antes quiser da hora da relação sexual. Ele é usado em conjunto com a geleia espermicida, e isso aumenta muito a eficácia dele. Ele precisa ser retirado depois da relação sexual, cerca de 6 a 8 horas depois, para dar tempo dos espermatozoides morrerem ali no ambiente vaginal, tá? É bastante eficaz também, e tem um pouco de preconceito por causa dessa manipulação. A paciente que tem que colocar, né, via vaginal, e elas ficam incomodadas com isso, ter que colocar, ter que tirar. Exige nosso esforço, nosso incentivo, né, nosso apoio para explicar esse método, mas é um bom método. Nenhum desses tem hormônio, né? Todos são de barreira, impedem que o espermatozoide, em algum ponto, encontre o óvulo, tá? Todos são de barreira. Bom, DIU de cobre. O DIU de cobre, ele também nós temos na rede, né? Ele é um método que sofreu ao longo dos anos muito preconceito, né? Muito antigamente,
existia um programa no país que colocava o DIU de cobre nas pacientes de maneira de campanha, né? Vai colocando, e em lugares com pouco recurso de saúde. O que acontecia? Essas pacientes não engravidavam mais. Então, elas não procuravam mais o médico. Elas não faziam o controle anual, o preventivo, e acabavam tendo câncer de colo de útero. Então, por muito tempo, ficou no inconsciente coletivo de que o DIU provocava o câncer de colo de útero. E a gente ouve isso até hoje, né? Quando a gente oferece o DIU, as pacientes, mas não dá câncer? Já ouvi falar que isso dá câncer. Então, aí eu estou explicando para vocês o motivo dessa crença, né, do câncer e o DIU de cobre. É um método extremamente eficaz, é um método de longa duração, né? Fica 10 anos com esse DIU, pode ser retirado e colocado outro no mesmo momento. O que ele tem de, vamos dizer assim, de desvantagens? Ele pode aumentar em cerca de 30% a 50% o volume menstrual e as cólicas. Então, as pacientes que já têm uma história de uma menorragia, aquela hemorragia mais consistente, né, uma menstruação muito volumosa, a gente não recomenda, porque senão a gente vai ter que fazer o uso de anti-inflamatório não esteroide por mais tempo, com uma dosagem maior para controlar a menstruação. Então, a gente vai estar ajudando por um lado e dificultando por outro, né? Mas é uma opção para quem não pode usar hormônios, é ideal, né? E para quem quer essa segurança por muitos anos, também é um ótimo método. Temos na nossa rede também. Aí vocês vão me perguntar, né? O que precisa fazer para colocar o DIU? Se você ler se for para a literatura, se for para o manual do Ministério, não precisa nem de ultrassom antes, porque com o toque vaginal a gente consegue ver o tamanho do útero e a posição dele para colocar o DIU. Mas, de praxe, os ginecologistas pedem o ultrassom anterior, primeiro, para descartar outras patologias. Porque se essa paciente tiver um mioma que seja submucoso, no trajeto por onde vai passar esse DIU, a gente pode não conseguir colocar o DIU. Tá? E ela pode sangrar ainda mais ao colocar o DIU. E, em segundo, para ver se tem outra contraindicação, né? Uma paciente com um útero muito pequeno, abaixo de 6 centímetros, a gente também não coloca o DIU. É raro, mas acontece. O preventivo, que a gente teria que fazer em todas as pacientes mesmo, para essa candidata ao DIU não pode faltar, né? E aí precisa fazer o ultrassom após a colocação de DIU? Se você for para a literatura, vai dizer que não precisa, tá? Porque se você, ao inserir o DIU, não teve dificuldade nenhuma, não teve intercorrências nesse procedimento, e com a expertise de sempre estar colocando o DIU, você vai estar tranquilo de que ele está inserido no local correto. Mas, né, o médico tem a prerrogativa de decidir se quer pedir ou não, e, geralmente, eles pedem mesmo para conferir que está no local correto. Tá? E aí o segmento do DIU, anualmente, preventivo e ultrassom. Tá? É um excelente método. Vocês estão conseguindo encaminhar as pacientes da rede para colocar? Você está em qual regional agora? Pendotiba. Largo da Batalha colocava, não está colocando mais? Fonseca não é dela. Isso, na maternidade Alzira Reis, para paciente com planejamento familiar. Isso. Aí, assim que dequita a placenta e já coloca o DIU. A única desvantagem da gente colocar no puerpério imediato é que a taxa de expulsão aumenta muito. A taxa de expulsão do DIU colocado de maneira ginecológica numa paciente que não estava gestante, a taxa de expulsão dele é de cerca de 2%, dependendo da população e do estudo. No DIU colocado no pós-parto imediato, chega a 24% na literatura.
É. A gente precisa retomar isso, né? Alguns lugares eu sei que deixaram de colocar porque alguns profissionais saíram, né, da rede, mas alguns outros lugares também, por causa da pandemia, deu uma freada, né? Porque assim, como diminuiu o número total de atendimentos, também diminuiu para a colocação de DIU. Miriam, a colocação do DIU, eu escutei, né, e li, tem que ser no período menstrual? Não é obrigatório, tá? Mas por que a gente coloca no período menstrual? Por 2 motivos. Primeiro, porque o colo do útero está um pouco mais dilatado no período menstrual, e aí facilita e tem menos incômodo para a paciente. E segundo, que toda colocação do DIU pode ser seguida de um pequeno sangramento. Então, ela já está menstruada mesmo, ela não vai ter mais esse incômodo. Tá? Não é obrigatório. Eu prefiro. Ninguém vai me perguntar se adolescente pode botar DIU? Pergunta agora. Então, algumas coisas a gente tem que esclarecer sobre o DIU, né? É incrível um dispositivo que tem, sei lá, 60 anos ou mais, e tanta coisa de novidade. O DIU, antigamente, também por falta de estudos, não poderia ser colocado em paciente que nunca gestou. Não era nem pela idade. Que nunca gestou. Por quê? Porque se essa paciente tivesse uma dificuldade de engravidar depois, ia ser questionado se esse DIU levou a uma doença inflamatória pélvica, a uma sinéquia uterina por infecção, né? Ou até mesmo por má posicionamento ou na hora da inserção, ou depois. Então, os estudos recentes mostraram que isso foi por terra, não existe isso, né? Os estudos não correlacionam essa infertilidade com pacientes que usavam DIU anteriormente, tá? Não aumenta a taxa de infertilidade para os pacientes que usaram DIU. Então, já tem alguns anos, tá, que está liberado para inserção em nulíparas, em quem nunca gestou, tá? Independente da idade. É claro que a gente não vai colocar naquela jovem adolescente que ainda não está completamente desenvolvida, né? 12 anos, não vamos colocar. Né? Mas depois que ela já atingiu a maturidade, pode inserir. Tá? Isso é novidade para vocês? Tá? Uhum. Então, é para vocês e é para um monte de ginecologista também. Infelizmente. E a gente está nessa luta, assim, né? Nessa batalha, para a gente evitar que esse tipo de preconceito, né? Porque agora virou um preconceito, não tem dado científico. E é o mesmo DIU? Sim. Mesmo DIU. Mais alguma pergunta sobre o DIU? Vou falar. Ninguém vai perguntar se dá mais infecção? Mas isso é outro tabu. Uma das coisas também que evitava-se muito a colocação de DIU é porque se tinha a crença de que o DIU podia propiciar a doença inflamatória pélvica. E os estudos mostram que não. Quem tiver doença inflamatória pélvica, tem. Tem por clamídia, gonorreia e outras coisas, e não pela presença do DIU. Tá? Ok. Vamos lá. Agora são os hormonais. Esse aqui todo mundo maneja nota 10, não é isso? Então, o que é importante? Os orais, tem aqueles só de progestagênio, tá? Que a gente usa principalmente nas pacientes que estão amamentando e nas pacientes que não podem por contraindicação ao estrogênio. Quem são as pacientes com contraindicação ao estrogênio? AVC, doença tromboembólica, hipertensão grave, descontrolada, mais de 2 drogas.
Qualquer doença de mama não diagnosticada. Fumante com mais de 35 anos. Eu costumo dizer que fumante em qualquer idade. Não pode com estrogênio. A gente está falando contraindicação ao estrogênio. E aí pode a progesterona, desses que a gente está falando. Enxaqueca piora muito. Enxaqueca, mas em alguns casos, né? Hã? Não em todos os casos. Nos Estados Unidos, o americano tem uma certa dúvida de usar enxaquecoso com estrogênio pelo risco maior de acidente vascular cerebral. Vejo muito, e vi muito acidente vascular pelo uso de estrogênio no doente enxaquecoso, então eu tenho um certo receio. Muito difícil a gente contraindicar, né? Mas se aquela paciente tem uma enxaqueca de difícil controle, né, Miriam? Aquela enxaqueca mesmo quase que semanal, diária, não é um enxaquecoso de 6 meses, 3 meses, mas aquela enxaquecosa mesmo clássica, usar o estrogênio junto aumenta o risco de acidente vascular cerebral. Então não é uma contraindicação absoluta, mas a gente fica um pouco preocupado com essa associação. Principalmente a enxaqueca com aura, né, professor? Agora, existe uma enxaqueca que ela é no período pré-menstrual. É aquela com a queda do estrogênio, que é justamente ao contrário. Essa vai ser muito beneficiada com o uso contínuo do estrogênio. Essa é a eventual que não precisa nem usar profilático para enxaqueca. Isso. Porque como ela tem naquele período, Isso. você tenta com sintomático. Eu estou falando daquelas que quase que Não, diariamente, sim. semanalmente, independe do ciclo menstrual. Isso. Aí eu acho que a gente fica mais tranquilo. Isso mesmo. Com esse tipo de enxaqueca que você está efetuando. Uhum. Quem mais lembra de alguma contraindicação para estrogênio? Quem está amamentando no pós-parto, porque o estrogênio vai diminuir a lactação. Não, mioma não. Essa paciente pode até ser beneficiada, vai diminuir um pouco o sangramento dela. Uma doença uterina ou ovariana não diagnosticada e hepatopatia. Tá? Bom, então Eu não sei, desculpe, eu não sei se você vai pontuar, né, mas parece que tem algumas pílulas hoje com uma dosagem menor, né, de estrogênio, né? Você vai falar lá na frente, tá? Desculpem. Não precisa pedir desculpa, não. Então, a progesterona, ela tem indicações precisas, ok? A gente usa para quem não pode estrogênio, a gente usa para quem está no pós-parto. E por que a gente não usa ela indiscriminadamente? Porque a gente sabe que a eficácia dela é um pouquinho mais baixa. Não é assim, sai de 100% para 50%, não. É um pouquinho mais baixa. E ela precisa de um horário muito rígido. Então, se a paciente fica esquecendo ou atrasando essa dosagem, a eficácia dela vai sendo cada vez mais comprometida. Tá? Então, a gente faz esse estudo com cada paciente, é individual mesmo, tá? Isso. Se ela está introduzindo outros alimentos, mas ela passa o dia inteiro com essa criança e usa o aleitamento materno o tempo todo, nem que seja um pouquinho, ela vai estar com o eixo mais inibido. Mas se é uma paciente que já voltou a trabalhar, trabalha o dia inteiro fora e só dá o leite materno à noite, só na hora que chega em casa, só de manhã, aí a gente prefere trocar por estrogênio. O normal. Então, se ela já está introduzindo outros alimentos e passam tantas horas sem amamentar, a gente pensa já em colocar o estrogênio. Entenda que ela não vai sair de uma proteção total para 0.
tá? Ela vai diminuir a eficácia. O quanto por cento é um pouco por cento, não é muito. Mas a gente quer sempre o melhor para aquela paciente. O que ela quer? Ela não quer engravidar, certo? Então, a gente vai passar para o estrogênio e vai dizer para ela continuar oferecendo aleitamento materno para que essa lactação não diminua, porque senão vai diminuir. Tá? E aí, a outra opção, vou pular um pouquinho aqui, só porque a gente está falando de aleitamento, é fazer a medroxiprogesterona de 3 em 3 meses, que ela é muito segura e a gente pode fazer além desses 6 meses. Pode fazer 1 ano, 2 anos, tá? Vou falar, então, sobre a progesterona injetável. Qual é o problema da progesterona injetável? Ela traz consigo 2 efeitos colaterais que ninguém quer. Engorda, de verdade, tá? E se continua usando por muito tempo, mais de 5 anos, tem estudos mostrando osteopenia e osteoporose lá depois dos 50 anos, tá? Então, é um método que a gente tem que botar a mão no freio para usar. Tem as suas indicações precisas e suas contraindicações também, tá? Bom, vamos falar então da progesterona mais o estrogênio. E aí sim, que a gente tem muitas drogas, muitas dosagens. Muitas. Para que tanto? Então, eu vou fazer a pergunta inversa. Por que só um? Porque a gente tem mulheres diversas, né? E aí a gente precisa ver o perfil de cada mulher para indicar o melhor contraceptivo para aquela mulher, tá? Então, a gente tem progestágenos diferentes, por exemplo, o acetato de ciproterona, que é usado no Diane 35, no Selene. Ele é excelente para quem tem hiperandrogenismo, né? Ovário micropolicístico é uma síndrome que cursa com hiperandrogenismo, né? Então, essa paciente vai se beneficiar muito com esse tipo de anticoncepcional, tá? Outro exemplo, a gente tem alguns que fazem mais antiandrogênicos, um perfil mais antiandrogênicos, e outros que fazem mais androgênicos. Então, aquela paciente que vem queixando de falta de libido com anticoncepcional, a gente troca e vê se ela fica melhor com outro, com a clomardinona, por exemplo, tá? Então, são nuances que a gente pode ir controlando com cada tipo de mulher. Quanto mais anticoncepcional, melhor. Isso falando em relação à progesterona. Falando em relação ao estrogênio, a gente só tem 2 no mercado. O etinil estradiol, que é o mais antigo, que todo mundo tem experiência, está há 60 anos aí fazendo a contracepção. E ele tem dosagens variadas, de 15 até 35. Né? Por quê? Porque a gente sempre vai usar o raciocínio, quanto menos hormônio para atingir o nosso objetivo, melhor. Menos efeito colateral, é isso? Menos comprometimento hepático. Então, você sempre vai começar com a menor dose e vai aumentando se a paciente apresentar escape, entendeu? Se ela apresentar sinais de que não está bem com aquele, você vai aumentando. Na rede pública não dá para fazer isso, porque a gente só tem um. Mas, se a gente está falando de população geral, isso, também. Né? Então, o de 15 microgramas, existem anticoncepcionais mais caros, sim, até de R$60 ao mês. Os mais modernos. Sim. Sim. Uhum. Então, as adolescentes, a gente costuma começar com um de mais baixa dosagem, de 15 microgramas, tá? De etinil estradiol. Se ela fica bem, a gente não vai aumentar, vai ficar assim, tá? E aí vai.
existe um outro estrogênio que está sendo usado agora, que ele tem um perfil mais parecido com o nosso estrogênio endógeno. Mas aí são os mais caros mesmo, que é o valerato de estradiol, tá? Que tem um perfil lipídico melhor, né? Assim, não altera tanto o nosso perfil lipídico, desculpem. E tem menos efeito colateral também. Ele simula melhor o nosso ciclo também, menstrual, né? O natural. Pergunta alto. Desogestrel. Isso. É uma progesterona que tem sozinha e tem combinada com estrogênio. Ela sozinha é a pílula para quem está amamentando. Porque o que a gente tem no posto é norestesterona. O desogestrel é outro que pode ser usado nesse período também. Tá? Vamos lá, tem umas dúvidas que vocês sempre estão perguntando. A paciente que está tomando regularmente, direitinho, tal, começa a faltar a menstruação. O que eu faço? Liga para o supervisor. Isso, então. Todo anticoncepcional faz reduzir o fluxo menstrual. Qual que faz reduzir mais? O de alta dosagem ou de baixa dosagem? Um pouco depende da paciente, mas se a gente está tentando tratar isso, qual que faz diminuir mais o fluxo menstrual? Não, o de baixa. Por quê? Porque a de baixa dosagem vai estimular menos o crescimento desse endométrio. Entendeu? Então, ele vai ter menos endométrio para descamar no período menstrual, que não é menstrual, né, gente? Porque isso não é menstruação. Isso é sangramento de privação hormonal. Tá? Então, a paciente que se incomoda com isso, não, mas eu quero menstruar, porque eu quero ter certeza todo mês que eu tô menstruando, que eu não estou grávida. Então, você pode trocar esse anticoncepcional dela por um de dosagem um pouquinho mais alta. Tá? É necessário? Não. Se ela toma corretamente, ela não precisa. Ela pode ficar nessa privação de sangramento, que não é patológica. É consequência do método que ela está usando. Bom, eu estou tentando lembrar aqui as perguntas que vocês fazem. Então, eu vou trocar o método dela. Decidimos, vamos trocar. Quando que começa a tomar na troca? Como é que eu faço a troca? Isso. Toda vez que a gente troca de método contraceptivo, ou começa um método contraceptivo, a gente vai tentar iniciar no primeiro dia da menstruação, no segundo, e se for injetável, pode ser no terceiro, mas é sempre primeiro ou segundo, tá? Isso é importante. Por quê? Porque a gente quer ter tempo para inibir a ovulação, que vai acontecer mais ou menos daqui a 14 dias. Então, a gente tem que começar no comecinho. Tá? Porque senão não dá tempo. Aí vem aquela outra coisa que a gente sempre peca pelo excesso. Vamos orientar sempre usar o preservativo, pelo motivo óbvio de evitar a doença sexualmente transmissível, mas porque ela não está protegida nesses primeiros 15 dias, no primeiro mês. Vai que, né? Uhum, perfeito. Então, a paciente que está apresentando um escape pequenininho, de vez em quando, não precisa trocar. Agora, realmente, é muito chato você ter escape todo mês. Né? Você não sabe quando vai estar menstruada. É muito chato. E aí, isso não é porque ela está com uma patologia. A gente vai estar tratando o desconforto dela. A gente tem que ver com ela. Está te atrapalhando a vida? Está te incomodando muito? Troca logo. Isso, exatamente. E aí vem nossa função. Nossa função é orientar, né? A primeira coisa que o anticoncepcional faz é inibir a ovulação, tá? E aí, se
ela começa com escape, não é que a ovulação não está inibida, é porque o endométrio conseguiu crescer. E o endométrio consegue crescer com doses mais baixas. Entendeu? Então, a ovulação está inibida, mas o endométrio está crescendo. Então, a gente vai aumentar a dose para que ele não cresça. Tá? E aí depende muito da paciente. Vai ter que discutir com ela mesmo. Mas eu acho que o grande problema é que, às vezes, quando o paciente tem esse escape, ele para de tomar a cartela aonde tiver. E aí, até ter o contato com a gente, e aí isso vai. Então. E aí começa a sangrar por qualquer dia. E como é que a gente previne isso? Explicando. Toda vez que eu começo um anticoncepcional para uma paciente, a gente tem que falar tudo que pode acontecer. Nos primeiros meses, você pode sentir a mama mais pesada, né? Mais inchada. Você pode ter um pouco de escape. Você pode ter um pouco de dor de cabeça nos primeiros meses. Que tudo isso vai melhorando a partir do 3º mês, mais ou menos. Se não melhorar, você volta e a gente troca. Mas ela tem que estar orientada que aquilo pode acontecer. Tá? Enfim. Mais ou menos. Mais alguma questão com contraceptivo oral combinado? Quando a pessoa está lá em frente, não menstrua, a gente inicia o injetável e fala um mês de relação preservativa, tá bom? Quando ela está amamentando e não menstrua. Tá, então olha só. Quando a paciente está amamentando, você vai começar qualquer método contraceptivo para ela com 45 dias, tá? Então ela voltou da maternidade para consulta, você já pode prescrever e inclusive você pode escrever na receita que dia que ela vai começar, tá bom? E aí qual vai ser a opção dela? Ela quer tomar remédio todo dia, a progesterona, todo dia. Então ela vai começar, sei lá, dia 7 de julho vai começar a progesterona. Dia 7 de julho ela vai fazer um injetável. A gente vai preferir sempre as progesteronas para não inibir a lactação. Tá? Esclareci? Sim, eu tenho que orientar ela a ficar um mês igual a outra sem ter relação desprotegida. Então, ela não menstrua, eu não iniciei no primeiro dia da menstruação? Não. Tem paciente que na primeira semana do pós-parto já tem relação sexual. Ok. Mas aí você vai conversar com essa paciente. Se ela está amamentando exclusivamente, que no primeiro mês é muito difícil ela não estar amamentando exclusivamente livre demanda. Né? Então, assim, se é isso, ela vai estar protegida pela amamentação e você pode começar com 40 dias sem precisar ficar preocupado, porque está estabelecido que ela está em aleitamento exclusivo, livre demanda, tá? Então, no pós-parto, a gente não tem que ficar tão preocupado. Agora, por exemplo, ela já está amamentando esse bebê há 4 meses e ela quer trocar o método, porque vai voltar a trabalhar. Ela não está menstruando, certo? Aí, vamos lá. Se ela está tomando a pílulazinha de progesterona, ela para a pílulazinha de progesterona hoje e amanhã começa a combinada. Tá? Para hoje e toma a injeção amanhã. Não tem que fazer intervalo, não tem que esperar a menstruação vir, porque ela pode ficar meses sem menstruar. Se a gente está fazendo um método, a gente está confiando nele. Ela está tomando regularmente até hoje, amanhã ela passa para o outro. Tá? O que é a questão que sempre existe dúvida? A paciente que atrasou, que está sem método e está sem menstruar. Aí a gente vai ficar esperando a menstruação vir. Este é o ideal. Fisiologicamente falando, este é o ideal. Mas não. Não é a nossa realidade. É melhor que ela fique com o método contraceptivo, mesmo não estando na eficácia máxima dele, do que 0. Então, a gente vai orientar, iniciar o método e usar preservativo junto. Porque qual seria a outra opção? Usar só o preservativo até a menstruação chegar. Também acho. Também acho.
Então, tudo tem o que está no livro e o que a gente vê na prática. Hoje eu peguei uma, 4 meses, bebê só no peito e ela não sangrou até hoje. Mas ela estava usando o método? Às vezes sim, às vezes não. Ah. Então, fisiologicamente, o ideal era esperar menstruar, mas você não vai fazer isso. Você vai começar um método... Isso. Negativo e fez qualquer certo. O TIG negativo a gente faz mais para nossa consciência, né, gente? Mas é muito importante. Mas funciona muito bem na cabeça de quem quer. Então, porque o TIG negativo está dizendo que ela não está grávida há 15 dias atrás. Se ela engravidou essa semana, o TIG não está positivo de qualquer maneira. Psicologicamente funciona. A gente era uma dúvida. Paciente pós-parto praticamente imediato, uma semana. Que a gente pegou a paciente, mas era uma paciente moradora de rua. Faz medroxprogesterona? Faz. Faz. A medroxprogesterona, ela é de depósito. Então, quando a gente atrasa essa dose, a gente fica mais tranquilo em atrasar uma semana. Se ela já está usando há 1 ano, pode atrasar 2 semanas para fazer essa dose. E não precisa fazer TIG. Não precisa. A gente tem Tá? uma lista dessas pacientes, moradores de rua ou são difíceis, que a gente vai atrás na época para poder tentar fazer. Ótimo, muito bom. E pode atrasar um pouquinho, tá? O injetável mensal não é esse raciocínio. O injetável mensal não é de depósito, tá? Mas ele não é igual ao anticoncepcional, que aquela dosagem vale por 24 horas. Então, a gente pode atrasar 2, 3 dias, no meio de um feriadão, fazer na segunda. Pode. Porque, na nossa regional, aumentou muito o número de pacientes que usam crack, que ficam na rua. Você está em qual regional agora? Na Norte 1. Já botei muito longo. Então, assim, a gente tem até alguns casos desses, que às vezes o paciente não é nem cadastrado, mas a gente consegue acolher, a gente consegue orientar, mas a gente sabe que ele não vai dar sequência ao que a gente está solicitando. E aí a gente acaba optando por... Tinha uma discussão muito grande se valia a pena colocar o DIU nessas pacientes pelo risco de aumento de DST. Depois da discussão de hoje, o que vocês acham? Não, não DST não, só para Pois é. Se ela tiver DST, tem que tratar, né? Porque em vigência de DST não se pode colocar DIU. Né? Mas não tem problema colocar. Bom, então o injetável só de progesterona a gente já conversou. Não sei se resta alguma dúvida. Quantos dias atrás? Se for da primeira dose, aí uns 7 dias no máximo. Mas se ela já está usando há algum tempo, 15 dias tranquilo. Ele é tanto de depósito que ele funciona por cerca de mais 1/3 do tempo que você usou. Então, se você usou ele por 12 meses, depois dos 12 meses ainda tem uns 3 meses de segurança. Só que ninguém vai ficar contando com isso, entendeu? Mas a gente precisa alertar as pacientes. Mas a gente precisa alertar as pacientes que querem engravidar. Eu não quero engravidar agora, mas daqui uns 3 ou 4 anos eu quero engravidar. Essa não é uma boa candidata para trimestral. Entendeu? Porque ela quer engravidar. E aí ela vai parar de usar o trimestral e vai demorar para engravidar depois. Entendeu? Esse é um problema que a gente tem que estar em mente. Quando aquela paciente chega, eu não estou conseguindo engravidar. O que você estava usando antes? Eu usei 5 anos de injetável trimestral. Espera um pouquinho. Tá? E o injetável de progesterona e estrogênio, que a gente já conversou um pouquinho, mensal. Sempre fazer a primeira dose nos primeiros dias da menstruação e depois a cada 30 dias. Aí o que vai acontecer? Logo no comecinho vai, entre aspas, desregular a menstruação. Porque não é desregular, é porque vai ser o sangramento de privação, que não é menstruação, ele vai ser antecipado. Então, a paciente vai chegar, se você não explicar isso, ela vai chegar, minha menstruação adiantou 15 dias, esse remédio está com problema. Tá? Então, tem que avisar que no começo do tratamento, a menstruação vai dar uma bagunçada, mas depois vai ficar regular.
E nunca mais vai ser durante a injeção, entendeu? Vai ser sempre mais ou menos 15 dias depois. Tá? Elas têm que saber disso. Aí depois acho que o valor errado. Ficam. Elas esperam descer para tomar de Isso é muito novo. comum. Aí vai tomar 30 dias, toma acho que 45 ou 15. Isso. A gente explica, mas ela E vai sempre acontecer, entendeu? Então, tem que explicar. Depois da primeira, é sempre a cada 30 dias, mesmo que a menstruação bagunce. Tá? Para trocar esses métodos, é o mesmo raciocínio. Se eu estou tomando um injetável, e aí eu vou na farmácia e não tem mais ele, e eu quero tomar outro, para não... ou você toma na mesma data, ou você espera a menstruação. Tá? Bom, implantes. Implantes são progestagênios, tá? Que no Brasil só tem um, então não tem escolha. É colocado no subcutâneo, no antebraço. Oh, desculpe, no antebraço não, no braço, tá? E ele vai liberando, né, por tecnologia das membranas, ele vai liberando uma dose a cada 24 horas. Né? É muito confiável, muito seguro, é caro e como é R$1.000 ele, R$1.000, mais ou menos R$800.000, ainda tem a colocação, né? Qual o probleminha que ele traz? Muitas pacientes queixam de diminuição de libido e aumento de peso, tá? Então, é uma coisa que tem que ser conversada antes, é uma coisa que a gente tem que ver que perfil de paciente a gente está oferecendo, né? Bom, DIU medicado. DIU medicado agora é o queridinho da mídia, né? Tá todo mundo falando. Antes existia só o Mirena, e agora no meio da pandemia foi lançado o Cailina, que tem quase a metade da dose do Mirena, com os mesmos benefícios. Cailina. Isso. Todos dois vão diminuindo a menstruação e podem chegar a uma amenorreia, que isso é muitas das vezes desejado pelos pacientes, né? Diminui cólica, diminui TPM, porque se você não tem essa flutuação toda hormonal, você vai estar melhorando a TPM. Não melhora a pele. Seria perfeito, né? Se melhorasse a pele. Mas não dá para ter tudo. Não dá. É muito seguro e dura 5 anos em bula. Já tem estudos na Europa mostrando que o Mirena tem eficácia até de 7 anos. Acredito que em mais algum tempo vai mudar a bula dele no Brasil. O Cailina 5 anos também. Tem na rede, Não tem na rede. R$900. Só ele, sem a aplicação. Tanto um quanto o outro, é o mesmo preço. Alguma dúvida? Bom, os vaginais têm o comprimido e o anel vaginal. Todos dois são de estrogênio e progesterona e vão liberando via vaginal, com absorção, né, pela mucosa, os hormônios. Esses hormônios têm uma vantagem, 2 vantagens. A dosagem é um pouco menor e não passa pelo fígado, tá? Então, tem vantagens em relação ao oral. E eu não sei por que nesse slide não está o transdérmico, que é o adesivo, porque para mim estava, mas não está. É o adesivo que você coloca na pele e troca a cada semana. O anel vaginal, você fica 3 semanas com ele e tira uma, e o comprimido é diário. Aí tem uma fotinha aqui dos métodos, só para... Porque tá vendo que o adesivo está aqui? Não sei porque que o nome dele não está lá. O implante, o oral, o DIU medicado, o anel... Aqui é o comprimido vaginal e o injetável.
Sim, a própria mulher coloca o anel. É super simples. É muito interessante mesmo. É um pouquinho mais caro que o oral, mas vale a pena. Ele é o mesmo preço dos orais mais caros. Oi? A pessoa fica 3 semanas com anel vaginal e fica uma semana sem, uma semana de intervalo. E tem gente já emendando para não menstruar. Oi? É muito prático. Uhum. É muito prático. E com boa eficácia também. Gente, também não estava lá a pílula do dia seguinte, né? A pílula do dia seguinte, ela tem 2 apresentações hoje em dia, né? A de 12 em 12 horas, a primeira dose o mais rápido possível depois da relação desprotegida e a outra 12 horas depois. E agora foi lançada, não foi agora não, já tem uns anos, a dose única, né? Que é um comprimido só. Tudo na vida, né? Tem as vantagens e as desvantagens. A vantagem é que você tem uma arma para aquela situação que aconteceu inusitada e você tem esse recurso. Qual a desvantagem disso? É que se a pessoa se acostuma a só usar a pílula do dia seguinte, ela vai ter mais chance de engravidar do que um método contínuo, de uso regular, né? E como a dose hormonal é muito alta, ela vai estar o tempo todo provocando uma irregularidade no seu ciclo menstrual, né? Então, são coisas que a gente tem que estar alertando as pacientes. Eu sinto que as pacientes procuram pouco isso no posto de saúde, né? Tem na rede. Então, assim, eu acho que também é uma questão da gente estar falando com as nossas equipes, né? Alertando que tem isso, que a equipe de enfermagem pode oferecer para aquela usuária que vem com essa queixa, né? É claro que a prescrição é médica, mas a equipe de enfermagem é que está lá na recepção, né? Que está vendo isso tudo acontecer. Então, acho que a gente estimula pouco esse método, tá? A eficácia dele, se bem logo depois da relação desprotegida é alta, 78%, e depois vai abaixando. É alta. É porque a dose de progesterona é muito alta. Então, vai ocasionar uma desestrutura no endométrio de grande magnitude. A anidação não consegue acontecer ali. Não pode. A gente, nesses casos, tem que oferecer um injetável, uma coisa de fácil uso também, né? Porque essa paciente está procurando praticidade, né? Então, tem que ser uma coisa, um DIU, né? Porque aí ela vai... Injetável mensal para adolescente é uma boa opção? Eu acho uma boa opção, sim. Eu acho que a comprimido a gente dá. Uhum. Eu acho uma boa opção. Uma dúvida. Começar o anticoncepcional no injetável em adolescente antes dele começar a contracepção ativa? Porque a gente tem algumas situações que as mães procuram a gente. Doutora, eu já estou vendo que está indo para este caminho e já quero começar, porque eu sei que demora de 1 a 2 meses para ter uma proteção de 100%, 99%. E aí elas querem que a gente comece antes, mesmo com a menina virgem, teoricamente virgem ainda. Uhum. Então, essa questão é o aconselhamento, né? Que o aconselhamento não pode ser com a mãe, o aconselhamento tem que ser com o adolescente, né? Tá no Estatuto do Adolescente, criança e adolescente, elas têm direito a vir à consulta sozinhas, né? Isso é importante, tá, gente? Que eu já presenciei em mais de um lugar negando o atendimento ao adolescente porque estava desacompanhado, porque não tinha um responsável. Bom, então a gente vai aconselhar esta adolescente. Nós vamos conversar e perguntar de maneira que ela confie em nós, para que ela se abra. Se ela acha que pode acontecer a relação sexual a qualquer momento, pode ser esse mês, o mês seguinte, não tem problema, pode começar antes da primeira relação, sim. Tá?
E é custo-benefício sempre. Ah, mas ela é tão pequenininha, ainda não está toda desenvolvida. Uma gravidez para ela vai ser bem pior, né? Então, pode fazer, tá? Não, o injetável mensal, ele não varia muito em dosagem não, tá? Nas apresentações que existem no mercado. As dosagens dele são muito parecidas. Pode fazer a do posto, sim. Pode. Mais alguma questão com os hormonais? Não? Também, se voltar alguma questão, não tem problema. Que agora a gente vai falar dos métodos cirúrgicos. Os métodos cirúrgicos, né? Laqueadura e vasectomia. E aí, é claro que a gente, ao oferecer esses métodos, a gente vai perpassar a lei do planejamento familiar, e é isso que eu queria discutir com vocês. Porque o método em si, todo mundo conhece, né? É um método irreversível, e a gente tem que falar sobre isso, porque tem um mito do liga-desliga. Ah, depois, se eu quiser, eu desligo. Não é fácil, né? A gente, em Niterói, não tem essa cirurgia. No Rio de Janeiro, só um lugar faz. E a chance de reverter uma laqueadura tubária não chega a 12%. Tá? Porque não é só recanalizar, ela tem que voltar a ser funcional. E é muito difícil. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a lei do planejamento familiar, que isso que dá briga. Vamos lá. Artigo 10. Essa lei do planejamento familiar faz parte da nossa Constituição, tá? Artigo 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou, grifado, sublinhado, ou, pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias, grifado, tá? Grifado, entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciada a pessoa interessada, nesse período será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar, grifado, a esterilização precoce. Então, o que está dizendo aqui? Eu tenho 18 anos, capacidade civil plena, tenho 2 filhos vivos, eu quero ligar minhas trompas. Pode, meu direito. Então, eu vou entrar no grupo de planejamento familiar, vou sentar individualmente com um profissional de saúde, vou ter acesso à explicação de todos os métodos. Para quê? Para que eu não tome essa decisão precocemente, porque a chance de arrependimento é enorme quando a esterilização é feita antes dos 30 anos. Tá? Então, gente, quando a gente está oferecendo esses métodos no posto de saúde, não é só fazer cartazinho. Laqueadura, vasectomia, 2 reuniões. Não é isso. É muito mais do que isso. A gente não pode banalizar essa questão. Tem direito, sim, e vai fazer. Mas tem que estar muito consciente que não é liga-desliga. Uma moça de 18 anos com trompa ligada tem uma chance enorme de se arrepender. Tá? Aí, o que eu já ouvi? Com certeza vocês já ouviram também. Ah, não, tem que ter 25 anos e 2 filhos. De cesárea. Então, tudo isso, a gente volta lá e lê a lei. Não é isso. Tá? Se a pessoa tem 25 anos e nenhum filho, ela pode ligar as trompas, pode fazer vasectomia. E qual é o nosso papel?
explicar, e segundo a lei, desencorajar a esterilização precoce. Porque com 25 anos e nenhum filho, ela tem muita chance de arrependimento também, né? Essa lei foi criada, gente, numa época diferente da de hoje. Numa época que os pais pagavam para esterilizar as filhas que tinham 2 filhos, para elas não terem mais filhos. Então, pagavam para esterilizar meninas de 20 anos, sem explicar, sem ela ter direito a saber o que estava acontecendo. Talvez vocês não escutem essas histórias, mas eu escuto muito. Senhoras que eu atendo hoje, pergunto quantos filhos têm. Ah, eu só tive 2, porque meu pai mandou o médico cortar as minhas trompas. Depois meu marido morreu, eu casei de novo e não pude dar um filho para o meu marido. Essa lei é para uma proteção de uma realidade diferente daquela que a gente vive hoje. Muita gente, o marido pagava sem ela saber, para não ter mais filho, tá? Então, isso aqui é uma proteção. Ela tem direito, e se ela quiser, ela vai ser esterilizada. A gente vai falar sobre cesárea. Mas eu quero só reforçar, porque muitas vezes o planejamento familiar é usado de forma equivocada. A gente não está aqui para esterilizar, e simplesmente, a gente está aqui para fazer o que é melhor para aquela paciente e o que ela quer. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. Isso aqui é o básico, né? Vamos seguindo. Aquela é a primeira condição. A segunda condição, risco à vida ou à saúde da mulher, ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos. Aqui que vai entrar a questão da cesariana, tá? O que se sabe? Quando você está fazendo uma terceira cesariana, tem risco maior de ruptura uterina, de uma esterectomia durante a cesariana por um sangramento exagerado. Você tem o risco de até uma ruptura uterina durante o trabalho de parto. Então, geralmente se faz uma terceira cesariana. Depois de 2 cesarianas, é muito difícil fazer um trabalho de parto normal. É possível? É, mas é muito difícil. Tem muito mais risco. Então, se convencionou, porque não está escrito isso na lei, que sendo a terceira cesariana, a gente pode esterilizar essa mulher. Mas não é isso que a lei está dizendo. A lei está dizendo que se ela tiver risco, então, essa cesariana, seguida de laqueadura tubária, feita na terceira gestação, na terceira cesariana, ela tem que ser descrita em prontuário médico, mostrando riscos dessa paciente engravidar de novo, pela 4ª vez, 5ª vez. Né? Então, não é simplesmente, tem 2 cesarianas, com certeza vai ser ligada às trompas. Não é. A lei não diz isso. É facultativo ao médico que está em campo cirúrgico operar ou não essa paciente. Tá? Então, porque o médico que vai operar olha com olhos diferentes para uma paciente que veio com o papel do planejamento familiar, que veio orientada, que está com o esposo está dizendo realmente que eles não querem mais filhos. É uma outra situação do que chegar na hora da cesariana, liga as trompas dessa paciente que ela já tem 2 filhos. Não é assim. Tá? E outra coisa, muitas vezes, quando esse neném não nasce bem, a gente não liga as trompas, né? E quando tem um problema durante uma intercorrência qualquer durante o ato cirúrgico, não vai ligar as trompas, tá? Então, isso tem que ser esclarecido para a paciente. Os papéis de planejamento familiar, eles vão dar
substância para a causa dela, que ela quer ligar as trompas, mas não é uma obrigação do médico que está atendendo a ligar as trompas, tá? É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade, que é o termo de consentimento, tá? Em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepções reversíveis existentes. Então, para aquelas pessoas que não têm absoluta certeza, vamos colocar um DIU, vai ficar 10 anos, ainda pode pensar sobre isso, né? É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, ou seja, na cesariana. É vedado, vedado. Exceto nos casos de comprovada necessidade por cesarianas sucessivas anteriores. Então, o médico, na hora que ele está fazendo essa ligadura na cesariana, ele está incorrendo nisso aqui, ó, nessa falta aqui. Se ele não escrever no prontuário médico que ela tem risco para uma cesariana futura, essa mulher, inclusive, pode processá-lo. Tem que estar documentado e assinado por 2 médicos. É um direito, mas o objeto é ser fato e não é obrigado. Não é obrigado. É. Inclusive porque ele está proibido por lei, é vetado. Mas, se ele escrever que ela tem risco para uma gestação futura, aí ele pode fazer. Tá? Conseguimos esclarecer que isso aqui é muito importante. Isso dá muita confusão. Eu trouxe isso aqui, vamos passar rapidinho, que é o fluxograma que está acontecendo no município, né? Os módulos de médico de família, unidade básica, policlínica e policlínica regional, encaminham essas pacientes para o planejamento familiar dentro da própria unidade ou em outra. Nesse planejamento é disponibilizado todos os métodos reversíveis. E aí, o encaminhamento para os métodos cirúrgicos no Hospital Lourenço de Freitas, que tanto a laqueadura quanto a vasectomia estão sendo feitas lá. Neste momento, parado por causa da pandemia, tá? E aí eu fiz um resuminho também do que a gente tem disponível na rede, que a gente já tinha falado, né? Mas é um resuminho. Né? E aqui o planejamento familiar, os exames, aí manda para a coordenação da saúde da mulher o pedido para a esterilização daquele indivíduo, né? Ou mulher ou homem. E aí vai ter uma consulta no Lourenço de Freitas para consulta pré-operatória e depois a cirurgia. Tá? Então, isso tem sido controverso, né? Mas é um pré-operatório mínimo, tá? Raio-X, exames de sangue, EAS, os exames de DST, né? Isso. Raio-X de tórax preventivo. Bom, acabamos. Mais alguma dúvida? Agradecendo novamente a doutora Miriam, excelente explanação. Aprendi, não sou da especialidade, mas escutei algumas coisas e aprendi, né? Muito boa a aula. Tiramos as nossas dúvidas e coloco vocês aí, se tiverem outras dúvidas, para ela poder esclarecer a vocês. Tudo bem, acho que todos estão satisfeitos. Espero que a doutora Miriam retorne aqui
novamente, com outra explanação. Vou dar um tempinho para ela, porque é um pouco cansativo, né, Mito? Você vir aqui, mas tenho certeza que, se eu a convidar, retornará ao nosso canal teórico. Muito obrigado, muitas vezes. Agradeço todo mundo. Boa tarde para todo mundo. Obrigada.